Bem, pessoal do Liceu Nilo Peçanha, do segundo ano, estamos aqui para mais um encontro, né, videoaula, enfim, debate sobre as revoluções burguesas. No dia de hoje eu estou trazendo para a gente conversar e discutir a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é vista, né, em todos os livros, né, como um marco essencial, né, da passagem, né, do absolutismo para o capitalismo, ou seja, né, o mundo sai da era moderna e entra na época contemporânea. A Revolução Francesa, durante muito tempo, foi estudada apenas como sendo um marco, né? Ela é um marco muito importante, ocorreu em 1789 na França, mas ela também é, como todo acontecimento histórico, fruto de um processo. Um processo histórico que tem seus antecedentes, tem o desenrolar, né, dele, né, o jogo, as disputas, e tem o seu desfecho, né? Então, nesse vídeo eu quero trazer para vocês o seguinte: o que tem de especial na Revolução Francesa, né? Ela é uma revolução burguesa, né? A burguesia francesa queria tomar o poder, estava sobrecarregada, né, de impostos, né? A burguesia queria trazer as novidades do mundo da indústria, né? Transformar a França, levá-la a outro patamar, tirá-la daquela situação de crise, né? Porque o cenário político francês antes da Revolução era bem caótico, era uma nobreza, né, e um poder absoluto já enfraquecido, né, um Estado é, extremamente que atendia os interesses dessa nobreza, gastava muito, os episódios de crise política e de crise econômica já apareciam com força na França, né? Não é à toa que na França tem essa peculiaridade da participação popular. A burguesia, né, associada a todo o chamado terceiro estado, vai causar então essa revolução, né? Está aí a peculiaridade da Revolução Francesa, né? Que é a participação popular num primeiro momento. Só que essa participação popular ela acaba sendo diluída, vamos assim dizer, no decorrer do processo, porque a Revolução Francesa ela não é apenas um evento de 1789, né? Esse processo revolucionário francês ele vai se alongar, eu gosto muito de falar da década, né? Entre 1789 e 1799. Então, esse período de 10 anos vai dar para a gente uma dimensão de como a Revolução nasce, quais são os porquês, né? E como esse processo ele ganha novos rumos, né? Chama atenção para vocês o seguinte: num primeiro momento, a Revolução ela apresentou, né, a união de interesses desse terceiro Estado, mas esse terceiro Estado ele era difuso, esse terceiro Estado ele possuía, na verdade, uma gama de sujeitos, né, e até de diferenças de classe, né, a burguesia versus o povo, e, num segundo momento, aqueles que eram considerados mais radicais se defrontaram com aqueles que eram considerados menos radicais, né? E aí a revolução ela toma um caminho de um confronto. Não foi só cortar a cabeça do rei, não foi só destronar o rei e acabar
com o absolutismo. Existe uma questão ali crucial. E agora, o que vamos fazer? Quais serão os rumos da revolução? Né? Então, a briga entre girondinos e jacobinos mostra para a gente muito bem isso que eu estou falando, né? Essa disputa. De um lado, a ala girondina da Revolução, que não era tão... a gente não pode falar que não era revolucionária. Eram revolucionários, mas não eram tão radicais. Né? Enquanto os jacobinos, esses sim eram radicais, né? Tinham na sua proposta romper de fato com o absolutismo e trazer com muita força os ideais da revolução, né? Quais eram, né? A gente sabe: liberdade, fraternidade e igualdade, né? Isso também tem um link direto com aquilo que a gente estudou lá atrás, né? O iluminismo. Então, mais uma vez, né? O iluminismo penetra nos processos sociais, políticos e econômicos de um país, né? E ganha força, estabelecendo, então, as bases para esse novo mundo, né? E a França, gente, a França sempre foi e é até hoje, né, guardada as devidas proporções de um mundo globalizado, a capital cultural do mundo, né? A capital cultural da Europa. Então, os costumes, né, franceses, né, sempre foram considerados os costumes a ser copiados pelo mundo. E aí nós temos na França ali entre 1789 e 1799, lógico, os reflexos dessa revolução avançam, né? Nós temos todo um estilo de vida sendo transformado por novas ideias, né? Pela ideia da liberdade, fraternidade e igualdade. Então, todos são iguais, né? Ou pelo menos esse era o ideal. Vamos quebrar as hierarquias, né? Aquela ideia do rei, Estado sou eu, não, né? Lançam-se as novas bases essas para criar um mundo contemporâneo onde, teoricamente, todo mundo, né? Todos são cidadãos, todos devem ter os mesmos direitos de acesso, né? à política, à cidadania, aos direitos sociais. Então é isso que está na questão aí da Revolução Industrial. Ela é inovadora, se comparada com a inglesa, ela se propõe muito mais transformadora, transgressora, né? Porque ela traz aí a questão, né, já um pouquinho mais à frente, ali, né, no tempo, 1789, a questão dos direitos e deveres do cidadão, né? E traz a base da república, né? Que é maravilhoso se a gente for pensar, né? Um país sair de uma situação, né, de um sistema político absoluto, onde o rei, né, ainda tinha aquela pretensão de se dizer um enviado de Deus, né, e que ele, ao lado da nobreza, ao lado de uma classe, né, tem privilégios. Agora nós temos, então, lançado as bases de um novo modelo político, né? Um modelo que propõe a igualdade, mesmo que seja ao pé da letra e mesmo que com muitas dificuldades o projeto jacobino, né, ou mesmo o projeto da Revolução, ele não tenha sido
implementado logo de cara, né? Lembro a vocês que pouco tempo depois da Revolução, a França passou novamente, teve novamente uma experiência extremamente conservadora, que foi a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, né? Mas, grosso modo, a gente pode dizer que o processo revolucionário francês ele traz as bases do mundo contemporâneo, né? A república, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, né? A ideia de que a sociedade ela tem que ser estruturada na base, né, dos direitos, da igualdade, né? Todo mundo tem, teoricamente, que ter acesso. Lógico que essas bases lançadas, elas nem na França, nem em nenhum lugar do mundo, resultou de cara na transformação social, né? Tudo faz parte de um processo, mas é a partir dessa experiência francesa que a Europa e depois o mundo, né, tanto no século XIX quanto no século XX, vão se espelhar, né? Vai ser uma espécie de manual para todos aqueles que estão ingressando, né, na República, né? Então, esse tema de hoje vale a pena a gente olhar dessa maneira. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque eu vou deixar para vocês um texto que vai explicando mais ou menos como a Revolução se deu, né? Ela é fruto, né, de uma crise muito grande no absolutismo francês, né? A gota d'água acontece, né? Todo mundo fala da questão da Maria Antonieta, da famosa frase, né? Não tem pão para os pobres, então que lhes dê brioches, né? Mas que a situação ali na França era desafiadora. Eu vou deixar um texto, vou deixar também um outro vídeo, né, mais ilustrativo de como se deu as etapas da Revolução Francesa, tá? Porque aí a gente pode usar os recursos, né? Pode ter ali os desenhos, algumas coisas que nos remetam para aquela época, porque aqui, gravando de casa, eu não tenho esse recurso para a gente ter uma ideia mais geral de como se deu o processo. Então, a orientação essa semana para vocês do segundo ano do liceu é essa, né? Tenha em mente o processo revolucionário francês, né? Como é que ocorreu? Quais eram os antecedentes? Como se deu o processo da Revolução Francesa e qual foi o desfecho? Eu também vou deixar uma pequena lista de exercícios que eu vou tirar do nosso livro, né, um livro que vocês não deu tempo da escola entregar, infelizmente, mas eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês irem fazendo aí ao longo desta semana, né? Lembrando que nós temos aí o feriado de Páscoa, então boa Páscoa para vocês em casa, né? E vocês têm aí um prazo até o dia 15 para entregar esses exercícios, tá bom? Fiquem na paz, lembrando que eu estou recebendo os exercícios de Revolução Inglesa sim, tá? Não se preocupem, tem chegado, por isso que eu tenho pedido para mandar para aquele e-mail, tá? Eu vou aproveitar entre hoje e amanhã para começar a corrigir esses exercícios e vou mandar para vocês a lista, vou fazer uma lista de quem já entregou. Então, aqueles que não entregaram ainda, né, corram, porque ainda dá tempo no decorrer do dia, né, de hoje, entregue, porque aí a gente fecha e vê como é que vai fazer. A questão da nota ainda não está fechada, tá, gente? Mas eu estou anotando tudo direitinho, vou colocar disponível para vocês um gabarito, tá bom? A gente se encontra. Abraço.